E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui talvez seja polêmico. Talvez. Talvez eu seja atacado, talvez não, talvez o povo entenda o que eu vou falar aqui, né? Mas vamos lá. Vamos começar por aqui. STF anula absolvição de empresário acusado de abusar de Mariana Ferrer e caso será reiniciado em Santa Catarina. O plenário da corte foi unânime ao afirmar que provas são nulas, pois vítima foi humilhada durante instrução do processo. Advogado de defesa de André de Camargo Aranha mostrou fotos íntimas da influenciadora e disse que choro era falso e dissimulado em audiência do caso em 2020. Vamos lá, só por isso aqui a gente pode abordar várias coisas. Tá? Primeiro, se o advogado do empresário cometeu um erro, quem deve pagar pelo erro é ele. Não faz sentido toda uma acusação que foi transitada em julgado, inclusive, ser anulada porque o advogado humilhou, vamos dizer assim, supondo que seja verdade mesmo, humilhou a Mariana Ferrer. Todo o caso vai ser anulado? Tá entendendo? E essas provas aí, por exemplo, essas fotos íntimas que ele mostrou. Porque pense comigo, se ela está acusando um empresário de abuso e o advogado tem fotos íntimas, então ela não foi abusada. Tudo foi consentido. Você concorda? Até esse ponto? Muito bem. O STF anulou, né, como eu falei agora, o trânsito em julgado e mandou reiniciar. Na minha humilde opinião, se existe mais fatos, mais provas, ok. Porém, tudo que aconteceu deixa muita coisa contraditória. E eu acredito que o STF fez isso apenas para palanque eleitoreiro. Apenas para isso. Porque a imagem do STF está totalmente acabada, deturbada. Tá entendendo? E não é o STF em si. Não é a corte. A corte está lá intacta. É os ministros. Não tem essa de você criticar um ministro do STF e você está atacando a corte, a soberania, a democracia. Não, nada a ver. Uma coisa é você criticar as atitudes de um ministro. Outra é você criticar o STF em si. São coisas diferentes. Mas vamos lá. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, esse caso foi em 2018, já faz tempo pra caramba, tá? Aqui mostra o empresário, mostra ela aqui, ó. Não sei se dá pra ver a seta do mouse, mostra ela aqui. Subiu, né? Subiu para um andar. Ele subiu e depois ela subiu atrás, ou foi o contrário. Aí depois ele desceu e ela desceu. Ou ela desceu primeiro, enfim, não desceram juntos, tá? E aí, ou seja, até aí tudo bem, né? A câmera não pegou nada, não achou nada de errado, os dois estavam andando normal. De repente ela faz essa acusação contra ele. Então, bora investigar. E é o certo, até porque uma acusação dessa é muito grave e muito séria. Tem que ser investigado. Só que o que é que acontece? Não foi descoberto nada. E em muitos casos, o depoimento dela ficou um pouco contraditório. Muito pelas fotos íntimas que ela tinha, que o advogado tinha em posse. Tá entendendo? E aí, as testemunhas que foram conseguidas, né, que entraram no caso, as testemunhas não ficou do lado dela. Ficou do lado dele. O que me deixa espantado não é o STF anular o trânsito em julgado. Ei, ok, né? Vamos botar umas aspas aí. Mas o fato do STF não citar as contradições no depoimento de 2020. O STF não citar as contradições dela. A fala das testemunhas. Tá entendendo? Dá a entender, segundo essa matéria da Folha aqui, né, que o motivo de anular tudo foi porque o advogado constrangeu ela. Mas é como eu falei, se constrangeu, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Ele é que deve ser responsabilizado por um processo à parte, alguma outra coisa. Vai anular tudo. Tá entendendo? E aqui, como eu falei a vocês, né, STF anula provas e absolvição do caso do acusado, né, acusado de Mariana Ferrer. Lembrando que todo tipo de crime envolvendo essa situação assim deve ser apurado com total rigor. Com total rigor, tá? Porque do mesmo jeito que é ruim para uma vítima não ser levada a sério, é ruim um inocente ser colocado na cadeia. Ambos os lados são ruins, tá? Ambos os lados. Tem que ser analisado com cuidado. Agora que foi reiniciado tudinho, tá entendendo? Agora que foi reiniciado, vamos apurar de novo aí. Vamos apurar de novo na maior tranquilidade. E caso ela venha a dar seu depoimento de novo, vamos ver se ela vai falar tudo o que falou em 2020 ou ela vai se contradizer em algumas coisas. Ou o empresário. Porque caso haja contradição, por que está se contradizendo agora? Por que não falou o que falou agora em 2020? Tá entendendo? Eu não estou tomando o lado de ninguém aqui. Eu estou falando o que é certo. Porque, via de regra, isso aqui abre um precedente absurdo. Vocês estão entendendo? Isso aqui abre um precedente absurdo. Cortando esse caso aqui, realmente há chances de uma pessoa inocente ser colocada na cadeia, se não tiver cuidado. Tá entendendo? Mas é aquilo, que seja apurado. Que seja apurado. Tá? E outra. Se descobrindo a verdade posteriormente, ou o STF será o herói, tá entendendo? Que ajudou Mariana, ou o STF será o maior vilão porque colocou um inocente na cadeia. Vamos ter que aguardar os próximos capítulos. E aqui é uma sanção presidencial, tá entendendo? Uma sanção presidencial que foi justamente Bolsonaro que sancionou, que é a Lei Mariana Ferrer, aqui em cima. Lei Mariana Ferrer. E aí, aqui ó, essa lei foi para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo. Então, é como também, se você analisar, é como se o STF tivesse passado por cima dessa lei. Tá entendendo? Porque é justamente o que diz aqui, ó. Essa lei foi feita para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas. E quando o STF reinicia o caso, isso abre um precedente absurdo. Mesmo o STF sendo a palavra final. Eles interpretaram a Constituição e anularam a situação. Tudo bem. Agora, é como eu falei aqui, né? Ou eles vão ser os mocinhos, ou vão se tornar o vilão, mais para frente. Né? Se coisas mais robustas forem encontradas. E aqui tem alguns comentários que é interessante aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui não é minha opinião, tá? É a opinião desse pessoal aqui, do leitor. Do leitor. Que ele disse o seguinte. Seja Mariana Ferrer. Conta uma mentirada. Câmeras mostrou que ela estava de mentirada. Versões da história não batiam com os fatos, mostrando que ela estava de mentirada. Mentirada. É alguma gíria de algum estado? Não sei. O cara foi absorvido, pois foi mais que provado que era mentirada. Mesmo assim, fizeram lei em cima da mentirada. Ela se formou usando a mentirada como tese. Só levou vantagem em cima da própria mentirada. E agora querem condenar o cara que está mais que provado que é inocente por causa da mentirada. Porém, só um homem inocente que cai em um golpe desse. Dá para reconhecer. E aquele de mulher golpista, de longe, normalmente, mano que cai em golpe assim acha que é o maior absurdo ser seletivo com mulher e tal, não sei. Beleza. Só que aqui tem um ponto interessante. Não houve nem menção a contradições entre depoimentos e provas, mudanças de versões. E, por fim, a existência de uma sentença absoluta. Curioso, hein? Foi o que eu falei.
Foi o que eu falei. O STF absolveu, tá? Anulou, melhor dizendo. Anulou. Mandou reiniciar o caso, mas ele não citou as contradições dela. E nem a opinião da testemunha, das testemunhas, porque foi mais de uma. Tá entendendo? Então, vejam só o perigo que, né? Olha só o perigo que está se formando. Vamos ver. Se no final das contas o STF for o herói por ter ajudado a vítima, vou fazer um vídeo a respeito. Se o STF for o vilão e colocar um inocente na cadeia e depois de se descobrir isso de fato, volta aqui para tecer críticas ao STF também. Assim, não ao STF, né, mas à atuação dos ministros. Pois pronto. E você, o que é que acha? Comenta aí. Se você chegou até o final desse vídeo, considere acompanhar o canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho, deixar o like. Se inscrever e comentar é muito importante. Ativar o botão de hype assim que você deixar o like. E virar membro do canal para dar aquela força extra aí, tá bom? Um abraço para todos e todas. E lembrem-se aqui, na terra da nossa democracia, daqui para frente é só para trás.